Boa noite, companheiros. São 20 horas e 12 minutos. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022. Solicito a saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, José William Fernandes de Oliveira, para o protocolo da reunião. Companheiro William. Hoje estamos realizando a 11ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2021-22, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhattan, Distrito D, 3291, na Índia. Como governador do Distrito 4571, o companheiro do Rotary Clube Copacabana, Cláudio Maurício Zinger. E como presidente do nosso clube, o companheiro Francisco Wilson Alves Feitosa, tendo como lema do atual período, servir para transformar vidas. Nossa mesa presidencial está assim composta. O presidente 2021 e 22, Rotary Clube de Copacabana, Francisco Wilson Feitosa, a palestrante da noite, associada do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, presidente indicada 2022-2023, a companheira Senir Loureiro Coelho, e a companheira Cleonice Datum, presidente 2020-2021 do nosso clube, que fará a apresentação da palestrante. Ao final da apresentação do protocolo, o presidente Francisco Wilson retoma a condição dos trabalhos. Presidente Wilson, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, diretor. Comunicações da presidência. Companheiros, solicito a atenção de todos para duas correspondências que recebi e passo a dar conhecimento a todos. A primeira correspondência é do Rotary Clube Rio de Janeiro. O presidente José Governo enviou uma correspondência indicando o companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, Haroldo Fonseca, para embaixador da amizade. A correspondência aqui eu não vou ler, que nós temos palestrante, indicando o companheiro Haroldo para embaixador da amizade. Eu pergunto aos companheiros do nosso clube se algum companheiro se interessa em ser embaixador da amizade. Por que não mantém o Francisco Souza Brasil? No momento ele não está podendo falar, mas eu digo por ele, ok. Então, pronto, ele continua como tem que preparar a carta. O nosso secretário José Otávio pode preparar para nós enviarmos para o Gouveia, tá? Você assina, tá, o José Otávio? Depois ele fala para agradecer. Então, Maria, o seu companheiro, o Xará, ele aceita ser o embaixador da amizade? Sim, aceita. já confirmou. Já confirmou. Ok. Muito bem, muito bem. A segunda carta, a carta já foi enviada pelo nosso governador Cláudio, é uma contestação do ex-governador João Trigo, a Associação dos Rotary Clubes do Rio, do Distrito 4571. Essa carta me foi enviada e eu acredito que o governador enviou já para todos os companheiros. Se algum companheiro não recebeu, eu vou pedir a Cleonice para enviar aos demais companheiros. É uma contestação que foi enviada no dia 13 de setembro. Eu acho que alguns companheiros já tomaram algum conhecimento dessa carta. Você já recebeu, Antenor? Presidente, a carta vai ser publicada no boletim. Já está toda transcrita. Ok.
Então, seriam essas duas correspondências que eu recebi. Eu convido o companheiro Isaac Adide para o companheirismo da reunião. Isaac? Boa noite. Fala, presidente. Boa noite a todos. Isaac Adide, sócio representativo do Rotary Clube de Copacabana, na antiga classificação de roupas femininas de representação. Eu vou comunicar os aniversariantes do mês de setembro, que já foram quase todos, e os que foram muito bem festejados. Dia 3, Heloísa, esposa do Zé Otávio. Dia 6, a Geni, esposa do Stefan Blanc. Dia 6, a Sueli, esposa do Robert Nigri. Dia 17, a Olindina Maria Regis Cavalcante Regis, que aniversariou com algumas amigas no Yacht Club. Ela publicou as fotos. E dia 24, próximo, o nosso companheiro Peter Rodenbeck. Dito isso, o companheirismo encerra e eu passo a palavra ao presidente. Obrigado, Isaac. Companheiros, chegamos ao ponto alto da nossa reunião. Eu convido a companheira Cleonice Datum para fazer a apresentação da palestrante. Cleonice? Sim. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Cleonice Datum, associada representativa deste clube, na classificação de comércio de roupas masculinas varejo, para fazer a apresentação da palestrante desta noite. A palestrante Senir é associada do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste desde 2018, onde ocupou o cargo de protocolo. Atualmente é secretária e presidente eleita para o período 2022-23. Ela é engenheira civil qualificada com mais de 40 anos de experiência na área de construção civil e financeira. O currículo dela é muito extenso, tem 2 páginas. Então, eu vou só ler alguns itens, mas aparecerá no nosso boletim. Perfeito, secretário José Otávio? Abre o seu som. Acho que no boletim, eu tenho por hábito fazer dar uma enxugada nos Tá currículos. Bom, Eu peço, com licença, eu peço licença à companheira Senir e também a sua compreensão, porque é uma questão de espaço. De qualquer maneira, parabéns pelo lindíssimo currículo. Ela atualmente trabalha no setor de controle urbano da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, onde é funcionária desde 1977. É aposentada como professora da Escola Técnica do Rio de Janeiro. Ela tem diversas competências e inúmeros inúmeros cursos, desculpe. Então, ela trabalha já nessa parte de especialista em pesquisa hidrográficas de mananciais e estudos e pesquisas das riquezas minerais do subsolo brasileiro. Então, eu vou ficar por aqui, Senir, para poder dar mais tempo, tá, para sua palestra. Ok, presidente? Ok, Cleonice. Senir, por favor. Boa noite a todos. Para começar a falar das águas que todo o Estado do Rio, o cidadão do Estado do Rio tem nas suas torneiras, primeiro eu tenho que falar da cidade de Nova Iguaçu. Por quê? Porque Boa Esperança, Serra Velha, Macuco, Rio Douro, Tinguá, e eles formam as 3 linhas de abastecimento de água da Baixada Fluminense, que formam 3 aquedutos, que são as linhas pretas. Isso desde a época do Império, né? Porque vocês sabem, já devem ter lembrado da história do Brasil, né?
que o Império começou aqui, já em Tinguá, lá, como bem diz o engenheiro Frederico Fernandes, e ele fez uma publicação no Diário Oficial da cidade de Nova Iguaçu, em 1974, quando ele dizia que Nova Iguaçu trazia uma pequena e amarga história, uma natureza pródiga demais, com bacias hidrográficas abundantes que compõem o nosso sistema fluvial e é formado de uma importância muito grande, começando pela bacia do Rio Iguaçu, cujas águas são despejadas na Baía de Guanabara, né? E o que acontece? O Rio Iguaçu ele fica localizado dentro do município de Nova Iguaçu. Ele foi o segundo maior, de uma grande importância, porque foi o segundo maior rio fluvial, aliás, do estado do Rio de Janeiro. Já em 1830, 1860, nesse período de 830 a 860, né, ele servia de escoamento para os municípios de Valença, de Vassoura, da Paraíba do Sul, para escoar feijão, café, farinha, tapioca. Até Minas Gerais conseguia trazer, através da antiga Estrada Real do Comércio, que ainda existe até hoje lá, ele conseguia trazer Minas, trazia pela estrada e colocava no rio para que fosse exportado, né? Então, o que acontece? Esse engenheiro da época, o doutor Frederico Fernandes, né, ele narra uma história desde a época do Império, né, quando começou a precisar de água para o antigo Distrito Federal, que era o antigo Estado da Guanabara, antes da fusão com o Estado do Rio. O Estado da Guanabara era o antigo Distrito Federal, né? E aí, já no início do século XIX, final do século XIX e o início do século XX, foram captadas e aduzidas, né, para a população de outrora lá do Distrito Federal da Guanabara, as puríssimas e cristalinas águas de vários mananciais de Nova Iguaçu, captadas lá da Serra de Tinguá, tá? E aí o doutor Paulo Freire, que era considerado um grande engenheiro da época, né, um dos maiores engenheiros da época, ele conseguiu fazer em 6 dias apenas, trabalhando dia e noite, colocando folhas de zinco, tubulações, para poder captar a água do Rio Iguaçu, para poder levar até a capital federal, que é o estado da Guanabara. Eu até coloquei aí, se a Patrícia ou a Silmara puder passar, uma foto da canalização com essas folhas, com esse zinco. Se puder passar, só para mostrar. Está aparecendo aí? Não, só está, deixa eu ver aqui, só está o título. Sobe. Vai falando aí aonde que é para eu ir passando. Tá? Pode subir. Aí, ó. Aí está a foto, há umas calhas com folhas de zinco e tubos que eles começavam a captar no meio da mata, com chuva, no meio de chuva. Um trabalho realmente muito dispendioso, mas ele conseguiu. E tais adutoras, que a gente chamava de adutoras pretas, né, na época, ele conseguiu, por causa da cor do ferro que ia desgastando, ia empretecendo, né, e aí ele conseguiu, já em 1948, o antigo Distrito Federal. Quando eu falo antigo distrito, eu estou me referindo à capital, que era o estado da Guanabara, tá? E aí, o que aconteceu? Lá, a cidade do Rio de Janeiro, hoje, o antigo estado da Guanabara, precisava de água.
E aí recorreu aonde? Em Nova Iguaçu. Aí, o que aconteceu? O Rio Iguaçu não era o suficiente. E aí ele começou a querer buscar a água, começou a sugestão, vamos buscar água onde? No Rio Guandu. O Rio Guandu, ele não nasce em Nova Iguaçu. Ele não tem a sua nascente no Nova Iguaçu. Ele nasce, lá em cima, ele fica mais ou menos uns 2 quilômetros acima de Paracambi, do município de Paracambi, com a união do Rio Santana com o Rio Ribeirão das Lajes. Depois, mais à frente, eu vou mostrar um mapa para vocês. Só que ele não tinha água suficiente, né? E aí foi feito o quê? Uma transposição do Rio Paraíba do Sul, lá em cima. Eu não sei se dá para mostrar essa foto. Sobe um pouquinho, por favor. Olha só. Aqui, aí, eu tenho aqui o Paraíba do Sul, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? O que aconteceu? Nós, com isso, esse Rio Paraíba do Sul, aqui em rosa choque, está a transposição do Paraíba do Sul. Foi retirado 60% das águas do Paraíba do Sul, tá? E foi jogado para a represa, essa represa de Ribeirão das Lajes, que quando desceu o Rio Santana, dali em diante, do Rio Santana com o Ribeirão das Lajes, ele passa a se chamar Rio Guandu. Tá? Ele tinha, no governo de Roberto Silveira, aconteceu também um fato muito interessante, que Duque de Caxias, que já era um município recém-emancipado, o que aconteceu? Ele teve um problema seríssimo de água. E aí recorreu a quem? Nova Iguaçu de novo. Aí Nova Iguaçu ficou muito preocupado porque estava uma onda séria lá naquela época de malária, e aí tínhamos que mandar água para lá. Aí, mais uma vez, veio buscar as águas cá do Rio Iguaçu, do Rio Tinguá, tá? Para levar para Caxias, né? Essas águas hoje, do Iguaçu e do Tinguá, elas ainda abastecem Belfor Roxo, São João de Meriti, uma grande parte de Nova Iguaçu também, tá? E esses mananciais, Nova Iguaçu colocava, mandava para outros municípios, mas ele continuava sem água. E aí, o que aconteceu? Um sistema de abastecimento de água municipal, o primeiro abastecimento de água no município de Nova Iguaçu, foi realizado em 1958, somente, na estrada de ferro, aqui, Dom Pedro II. O que aconteceu? Para poder trazer água para o município mesmo. Eles fizeram uma adusão da cachoeira Dona Eugênia, que fica ali no K11, até hoje, está dentro do parque municipal. Tá? E aí construíram uma caixa d'água metálica na estação, olha só, na estação de Nova Iguaçu, para poder abastecer a cidade. Mas não era o suficiente. E aí resolveu, daí um tempo, fazer uma nova captação lá na Cachoeira Dona Eugênia e construir uma grande caixa d'água que existe até hoje, né? E foi denominada essa cachoeira, com essa represa que foi feita ali, foi denominada a represa de Epaminondas Ramos. Eu tenho fotos, gente, disso tudo, porque quando eu falo do Rio Guandu, do Paraíba do Sul, tem o São Francisco, que eu já estudei, tem o Amazonas, eu percorri desde a nascente até a foz. Quando não dava para navegar, eu saía de helicóptero para poder ir filmando e vendo tudo, entendeu? Então, é um estudo bastante amplo, né? Tempos depois, o que aconteceu?
veio o doutor Manuel Reis, que era também um grande engenheiro da região. E aí, no tempo do Império, ele precisou produzir mais e mais águas. Essas adutoras que estão ali na área de Tinguá, o que acontece? Todas elas são administradas pela SEDAI, tá? E elas, já falei, elas abastecem ali o Belfort Roxo, São João e o próprio município de Nova Iguaçu, tá? Tendo como um dos rios principais o Iguaçu e o Rio Douro. Sobe um pouquinho que eu botei aí a foto da represa do Rio Douro, para quem não conhece ainda, é importantíssimo conhecer, tá? E é bonita. Ela fica aqui no Tinguá também, tá? Mas, independente dessa represa do Rio Douro, a gente ainda tem também, dentro desta área do Tinguá, que é assim, riquíssima, né, em mananciais, o Rio São Pedro, lá na Serra do Macuco, que ele deságua diretamente no Guandu. Temos o Rio Boa Esperança, que nasce também na Serra do Macuco, e encontra-se com o Rio Tinguá e vai jogar lá no Guandu. O Rio Tinguá, que nasce na própria serra do mesmo nome, do Tinguá, ele faz uma captação da SEDAI muito grande, né? E ele fica próximo do Rio Guandu, e esse Rio Tinguá acaba despejando as suas águas no Rio dos Poços, que passa a se chamar Rio Queimados, e depois joga para o Guandu, tá? Segundo a Fundação CID, a divisão hidrográfica da Baía de Guanabara toda tem Nova Iguaçu está ocupando uma área de quase 518 mil quilômetros quadrados, tá? E a distribuição dessa área de drenagem está a Baía de Guanabara no primeira ordem e já no terceiro patamar, Nova Iguaçu. As unidades de conservação ambiental federal e estadual que estão localizadas nesta hidrografia da Baía de Guanabara nos mostra um dos principais rios que nasce nessas unidades, que é o Rio Iguaçu e o Rio Tinguá. Mas como abastecer o Rio de Janeiro? Como abastecer a capital, antiga capital federal? Os rios, os mananciais daqui de Nova Iguaçu não eram suficientes. Então, entre os principais, a hidrografia, nós vamos catar onde? Nós vamos buscar o Rio Guandu, que foi captado, foi feita a transposição do Paraíba do Sul, jogou para a represa, e aí o que aconteceu? Uniu o rio da Ribeirão das Lajes com o Rio Santana e passou a se chamar Rio Guandu. Agora, gente, olha só, vocês observam que eu disse que foi captado 60% fez a transposição do Rio Paraíba do Sul para transformar em Rio Guandu. Agora, o Paraíba do Sul, vocês sabem onde ele nasce? Alguém sabe? Ele nasce em São Paulo, na Serra da Bocaina. E ele nasce com o nome de Paraitinga. Ele nasce num município pequenininho chamado Areias. Aí atravessa cidades do Cunha, Lagoinha, São Luís, Piraitinga, Redenção da Serra, e ele vem seguindo o seu rumo até se encontrar com o rio Paraibuna. E o rio Paraibuna, ele nasce aonde? Ele nasce em Minas Gerais, tá? Esse Paraibuna, com a confluência, juntando o Paraibuna com o Paraitinga, ele passa a se chamar, depois dessa união, Rio Paraíba do Sul. E aí, sabe aonde que tem esse encontro do Paraíba do Sul, que passa a chamar Paraíba do Sul? Num distrito pequenininho chamado Atafona. Sabe aonde fica? No município de São João da Barra,
na região norte do estado do Rio de Janeiro, tá? Ele faz assim ele faz divisa com o município de São Francisco de Itabapoana, Campos do Goitacazes. Agora, esse Rio Paraíba, ele banha o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Olha só, os três grandes estados que uma população muito grande. E o que acontece? Ele atravessa uma região econômica do Vale do Paraíba e ele passa a ser o rio mais importante do estado do Rio de Janeiro. Eu fiz essa brecha para vocês entenderem por que esse Rio Paraíba do Sul é importante, que fez a transposição das águas para o Rio Guandu. Ele corta 189 cidades do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, cidades, tá? E 36 cidades do trecho paulista. Agora, pasmem, 90% das águas do Paraíba do Sul não tem tratamento de esgoto. O esgoto de toda a população de ribeirinha, essas cidades ribeirinhas, elas são jogadas in natura. Aí, agora, a gente, já que eu expliquei como o Rio Guandu surgiu, que foi lá da transposição do Paraíba do Sul, aí eu vou fazer aqui uma pausa para conversar um pouquinho com o Rio Guandu. Ah, Rio Guandu, um riozinho que virou um grande manancial. Sobe um pouquinho que vocês vão ver essa conversinha que eu tive com o Rio Guandu. Aí está a foto que eu tirei de cima de uma ponte ali, até de Japeri, do Rio Guandu, tá? Pode subir? Aí eu tive uma conversinha com o Rio Guandu, né? Não, foi demais. Aí eu comecei a ter uma conversa com o Rio Guandu, aí falei sozinha para o Rio Guandu. Um riozinho que virou um grande manancial, com nascente na Serra do Mar, com pouco volume de água, e que corria lentamente, preguiçosamente, na direção da Baía de Sepetiba. É um rio brasileiro, do estado do Rio de Janeiro, considerado de grande importância para o estado, porque as suas águas concorrem para abastecer toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que são 19 municípios, e o que a gente chama de Grande Rio, tá? Também conhecida, a região metropolitana do Rio de Janeiro é conhecida como Grande Rio, tá? E para que todo o Grande Rio obtenha água potável após o tratamento na ETA Guandu. Para falar sobre a estação de tratamento do Guandu, que fica ali no quilômetro 32 daqui do município de Nova Iguaçu, eu teria que ter uma outra palestra, porque a ETA é um estudo profundo e grande, tá? Mas a saga do Rio Guandu, essa saga desse riozinho, veio a ter um destino diferente, porque em 1905 chegou aqui no Rio de Janeiro uma empresa canadense de energia elétrica chamada Light and Power Company. Quando a capital federal já tinha aproximadamente 800 mil habitantes, capital federal que eu estou me referindo à época antiga, o estado da Guanabara, tá? 800 mil habitantes. E aí, a população do Grande Rio, da Guanabara, ansiava por uma energia elétrica com capacidade para que deixasse a cidade bem mais iluminada, que pudesse abastecer as grandes geradores de luz. Essa empresa da Light, ela já estava agindo em São Paulo desde 1899. Mas aí ela ansiava vir para o Rio de Janeiro. Mas ela só conseguiu vir para o Rio de Janeiro em 1905.
aí foi quando ela conseguiu trabalhar nessa transposição e fazer a represa de Ribeirão das Lajes para poder gerar energia, primeiro energia elétrica, para o estado do Rio de Janeiro. E, através da elevatória de Santa Cecília, dá para subir um pouquinho para me mostrar o mapa dessa elevatória? Pode subir. Mais um. Olha aí, desce pouquinha coisa, tá? Olha só, vocês estão vendo aqui no altinho, à esquerda de quem está na frente do computador, o Rio Paraíba, tá? Rio Paraíba do Sul. E aí, logo abaixo, a gente tem a transposição desse rio, tá? Onde tem a união aqui do Rio dos Poços de Queimados, eu mostro a represa aqui, eu tenho a represa aqui também, tá? E está mostrado aqui, o que acontece? Acima, logo acima de Paracambi, foi aonde foi feito o encontro dos dois rios, que era o Ribeirão das Lajes e Santana, tá? Ficava assim a 2 quilômetros aqui, mais ou menos, de Paracambi, tá? E aí, com isso, criou-se, deu bastante energia para o estado do Rio de Janeiro, mas o que aconteceu? O Rio Paraíba do Sul, a água era também muito poluída, do Paraíba do Sul, a água é poluída demais, mas começou a se fazer um tratamento. E nessa elevatória de Santa Cecília, que fica lá em cima, deixa eu ver se eu tenho um outro mapa aqui. Vê se sobe para um outro mapa para mostrar para vocês. Não, é antes deste. Mapa antes deste. Eu acho que ele não está aparecendo aí. Não está aparecendo, não. Aqui está aparecendo só a transposição, já era do Guandu, é uma coisa que já passou para vocês. Aí, na década de 1950, a Light realizou diversas obras, visando aumentar a capacidade geradora de energia, tá? Utilizando a bacia do Rio Paraíba. Aí passou essa eletricidade, foram lançadas todas essa capacidade do Rio Paraíba para o Rio Guandu. E foi graças a essas obras de engenharia que a vazão do rio, estou me referindo à vazão do Rio Guandu, ela passou dos históricos 25 metros cúbicos por segundo para 158 metros por segundo, porque veio 60% do Rio Paraíba do Sul, dá licença um instantinho, do Rio Paraíba do Sul para formar o Guandu, né? E com essa disponibilidade de água, foi-se, então, criado e construído a estação de tratamento de água do Guandu, conhecida como ETA Guandu. Ela foi inaugurada em 1955, no quilômetro 32 da antiga Rio-São Paulo, dentro do município de Nova Iguaçu. E, gente, olha só, ela é a maior estação de tratamento do mundo. Não estou me referindo do Brasil, dizendo do mundo. Com todo esse exposto, eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês e falando, explicando como funciona essa ETA Guandu. Mas, com o tempo dessa palestra que a gente tem, não dá para explicar, né? Eu contei o histórico da época do Império, vim trazendo, e com todo o esforço do governo do Estado, do governo federal, um trabalho fantástico de engenharia, o Estado do Rio de Janeiro precisou, para seu crescimento, fazer muitas obras de pontes, túneis, viadutos, ferrovias e outras mais. Só, minha gente, que a engenharia falhou feio.
em todo esse projeto que é a ETA Guandu, com todos esses trabalhos excelentes de engenharia, falhou justamente na área de tratamento de saneamento básico. A gente conta a dedo aonde tem estação de tratamento de esgoto antes de ser jogado os seus resíduos nos rios. E ela falhou feio nisso. A engenharia, toda essa capacidade de engenharia muito grande que construiu todas essas obras, falhou nessa parte. E o Rio Guandu, resumindo para vocês, ele é o nosso grande fornecedor de água para a nossa sobrevivência. Nasceu na jurisdição aqui do Rio Santana com o Ribeirão das Lajes, resumindo, cerca de 2 quilômetros acima do Rio Paraíba, de Paracambi. E daí em diante, ele passou a receber águas muito poluídas dos córregos de Seropédica, do Rio dos Poços, Rio Queimados, mas chega na estação, ele começa a ser tratado. E esta estação de tratamento, com todos esses problemas de resíduos sólidos, que vira e mexe, a água está sendo ainda tentando se purificar, já tivemos vários problemas há pouco tempo recente, que a água estava muito suja, com cheiro horrível, né? Ela abastece, gente, 80% da população do Grande Rio. Essa estação tem uma vazão, hoje, de 43 metros cúbicos por segundo, ou seja, 43 mil litros por segundo. Tá? E aí, eu apresento um outro mapa, não sei se você vai conseguir mostrar. Não é esse mapa. Eu acho que ele não apareceu nessa Só tem imagem. 2 mapas. Não tem mais nenhum. Só tem 2. Qual é o outro? Você só me mostrou um aqui. Esse e aquele de cima que tem lá o rosinha lá. Está até marcado, mapa 1, mapa 2. Sim. Esse aqui, ó, só tem esse e aquele. Esse daí é que mostra a junção do Guandu, né? Mais para cima também não tem mais nada, só isso que veio para mim. Então, faltou esse mapinha, mas eu tenho ele todo em PDF, se alguém quiser. Agora, gente, olha só. Com isso, a gente tem que concluir o seguinte: com tributários cujas nascentes estão dentro do território iguaçuano, para esse rio Guandu, nós temos o Rio Santo Antônio também, o Rio Ipiranga, que nasce aqui na Serra de Madureira, né? Atravessa e vai abastecer a rede hidrográfica da Baía de Guanabara. Os rios Tinguá e Iguaçu, que nascem no território iguaçuano, ele contribui com 275 litros por habitante. Já naquela época, ele contribuía assim, hoje é muito mais. Tá? Com esse estudo, no qual demonstramos alguns mananciais do município, eu pude mostrar para vocês quão grande é um manancial dentro do município de Nova Iguaçu, porque eles são muito importantes e é bom lembrar que esses mananciais eles abastecem 60% dos municípios da Baixada. Tá? E a ETA Guandu, que vem do Rio Guandu, que está localizada no quilômetro 32, aqui do município de Nova Iguaçu, ele abastece 80% da população do Grande Rio hoje. Tá? E a vazão passou a ter 43 mil litros por segundo. Com isso, eu encerro essa pequena palestra, porque se eu começar a falar da ETA Guandu aqui, vai ser uma outra palestra, que vocês podem depois solicitar mais à frente. E aí, sim, eu encerro esse pequeno estudo.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Presidente, abre o seu microfone. Obrigado, Cleonice. Companheira Seni, agradeço a sua brilhante palestra e eu vou pedir à companheira Cleonice para conduzir as perguntas, porque ela tem a facilidade de ter a mãozinha aí, né, Cleonice? Com certeza. O primeiro a fazer a pergunta é o nosso companheiro José Otávio Campos. Obrigado. Inicialmente, meus parabéns à companheira Seni. Uma palestra realmente minuciosa e tudo. Mas... É muito delicada, né? Porque você tem que começar a falar dos rios todos, porque, gente, a hidrografia do Brasil é a coisa mais sensacional do mundo. A gente começa a estudá-la e a gente vê o quão é importante essas águas para não só para a população, mas para o agronegócio, né? E as indústrias. É perfeito. Deixa ele completar a pergunta dele. Eu gostaria efetivamente de fazê-la. Não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma colocação para a senhora, um desafio. O abastecimento de água do município do Rio de Janeiro deve muito ao ex-governador. Ele é considerado autor de uma das maiores obras já feitas. A própria estação de tratamento, com licença, a própria estação de tratamento chamada do Guandu, que aceita toda essa porcaria que vem pelo Paraíba abaixo, mas também uma obra de que foi só um túnel escavado para chegar até um ponto de distribuição na cidade do Rio de Janeiro, tem 42 quilômetros. Sim. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre essa atuação do ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Olha, desculpe, em 1962, se eu não me engano. Olha só, é uma obra fantástica de engenharia, tá? Mas não foi só do governo do Estado, meu querido, foi em comum acordo também com a parceria do governo federal, tá? É uma obra fantástica, uma obra de engenharia fantástica. Só que a gente deve muito ao ex-governador, né? Do antigo Estado. Mas aquilo que eu falei, foram obras fantásticas que foram feitas, né? De engenharia, mas que só se preocupou com a água, esquecendo do tratamento dos resíduos sólidos, dos esgotos, né? Do saneamento básico, entendeu? Mas a gente tem que tirar o chapéu para o ex-governador, né? Muito obrigado pela sua atenção. Nada. Mas eu tenho todo esse estudo, tá? Depois, se o senhor quiser, eu posso enviar para o seu e-mail. Eu só protesto contra o senhor. Nós somos companheiros, tá? Tá eu te chamo de Senir e você me chama de Zé Otávio. Ok, Zé Otávio. Presidente, o próximo agora é o companheiro Claudino Nóbrega. Pode abrir, já está com o microfone aberto. Companheiro Claudino, pode fazer a pergunta à palestrante. Ilustre conferencista, você está de parabéns. Tocou num assunto que é palpitante. Você sabe que o Rio Paraíba ele nasce perto do litoral, mas não corre para o mar. Corre paralelo ao litoral. Exato. Só vai desaguar lá em Atafona. Tal e qual o Rio São Francisco, que nasce no sul de Minas, não corre para o litoral, corre paralelo ao litoral, só vai desaguar lá em Alagoas. Em Alagoas, Tal e qual os rios todos do sul do Brasil. O Rio Uruguai, o Paranapanema, o Iguaçu, o Rio Tietê, o Rio Grande, todos eles nascem perto do mar e não correm para o mar, correm para o interior. Isso não obedece. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, com certeza. Bem, a pergunta que eu tenho de fazer é a seguinte: como é o nome do afluente que jogou Geosmina na estação de Guandu? Primeira. Nome de quem? Do afluente do Guandu que jogou a Geosmina, que poluiu a água do Guandu. E a segunda pergunta é a seguinte:
colocar 80% do consumo de uma região metropolitana como a nossa numa só estação de tratamento não é um alto risco para essa população? Nós todos estamos dependentes do Guandu. Se amanhã o Guandu, por qualquer razão, que Deus me livre e guarde, vier ter uma pane, entendeu? Nós todos temos que fugir da região metropolitana porque não tem alternativa. Essas estações pequenas que você relacionou aí não deveriam sofrer um processo de, elas sim, uma ampliação para reduzir a nossa dependência do Guandu? Essa é a pergunta. Sim, olha só. Primeiramente, um dos rios mais poluídos que joga água no Rio Guandu, que chega que chega até a estação, é o Rio Queimados, tá? Que ele tem é um rio dos Poços que transformou no Rio Queimados, né? Que passou a denominar-se depois Rio Queimados. Ele é um dos rios mais poluídos, tá? Da região. Se você chegar perto do rio, você se sente até mal. E uma outra coisa também que atrapalha muito o Rio Guandu, na região de Japeri, a exploração de areia é tão grande que assoreou tanto o rio naquele trecho ali, que conforme ele vem descendo, né, a gente sabe que a gente tem um decreto-lei que 500 metros de cada lado do rio não poderia haver nenhum tipo de habitação, nenhum tipo de... Mas tem o desmatamento, tem a exploração da areia indevida, e um dos rios mais poluídos que a gente tem hoje aqui é realmente o Rio Queimados. E essas estações teriam que ser, embora ela seja a maior do mundo, você vê que vira e mexe, vários bairros do Rio de Janeiro ficam sem água, né? Porque não dá vazão. Se ela tiver uma pane, tem que fugir daqui e ir para São Paulo, Minas ou Espírito Santo. Pois é. A obra do século, que assim o Lacerda batizou quando inaugurou o Guandu, era para atender a cidade do Rio de Janeiro. Depois, o Guandu teve diversas expansões, visando atender também os outros municípios da região metropolitana. Sim. Quanto por cento hoje é maior do que o que foi feito pelo Lacerda lá em 62, 63? Você sabe? Você tem ideia? Não tenho ideia, porque eu só fiz esse levantamento, né, no todo, né? Quando eu falo no Grande Rio, eu estou me referindo não só à cidade do Rio de Janeiro, mas à região metropolitana toda, né? Com os municípios que compõem a região metropolitana, entendeu? Mas, nisso total, 80%. Só que os 80% não estão só dentro do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que falta água em muitos bairros. Ela vai para outros bairros também. A estação, que é a maior do mundo, hoje ela já está pequena, um volume pequeno para abastecer, porque a população cresceu demais, né? Você vê outras cidades, grandes cidades no mundo, o sistema de abastecimento de água é capilar, quer dizer, não depende de uma estação só. São dezenas, sei lá quantas. Nova York é um exemplo disso. A outra pergunta é o seguinte: na década de 50, o centro do Rio de Janeiro e a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, o esgoto sanitário era um horror. Transbordava, as manilhas não tinham capacidade para atender a expansão imobiliária dos bairros e do centro da cidade. Então, um sujeito que não era nem engenheiro, nem sanitarista, nem arquiteto, nada disso, era assim, um diplomata chamado Sete Câmara, criou uma comissão chamada COPS, Comissão de Planejamento de Esgoto Sanitário, que essa comissão bolou, então, uma galeria coletora de esgoto sanitário que começa lá no aterro do Flamengo, ali onde tem aquele negócio das pracinhas, vem pelo aterro, vem até a Avenida Atlântica, vem pela Avenida Atlântica, sobe, se não me engano, Francisco Sá, e vai até Ipanema, e vai a Emissário, vai para... Nós estávamos precisando criar uma comissão dessa, você não acha? Eu acho, o mais rápido possível. Agora, o esgoto, a coleta do esgoto da Baixada,
O saneamento da Baía de Guanabara depende disso. Não adianta Sim. limpar a água da Baía de Guanabara sem atender isso previamente. Sim, mas olha só, eles começaram com essa tubulação de esgoto com manilhas de 30 de diâmetro, e aí foram aumentando gradativamente, tá? Até chegar nessa galeria. E acontece o seguinte, com o passar do tempo, esses trechinhos que estão com essas manilhas de 30, já estão todos assoreados também, né? Teria que ser refeito, reestruturado e ser criado uma nova comissão, um novo grupo de técnicos, de engenheiros e sanitaristas para poder fazer novas galerias, porque a gente vê qualquer chuva, o que acontece? Inunda a cidade, né? E tem um outro detalhe também, faz-se drenagem e pavimentação e esquece do esgoto. O que acontece? Principalmente nos municípios pequenos. Eles começam... Antes tinha a vala aberta, né? Ali corria as águas pluviais de chuva e corria o esgoto. Aí faz a drenagem, mas não faz o recolhimento do esgoto. E aí, o que acontece? Aquilo começa... Muitas das cidades daqui, eu tiro por Nova Iguaçu mesmo, a mesma tubulação que recolhe o esgoto, recolhe as águas pluviais. E aí, o que acontece? Você junta esgoto com águas pluviais, numa chuva torrencial, não tem tubulação que aguente. Aí você vê, aí mesmo perto do Horto, no Rio, não sei se você já viu, ali teve uma chuva recentemente torrencial que estourou tudo. O asfalto subiu todo, porque a tubulação não era o suficiente, né? É a chamada economia pó, que é a solução disso. Botar água Exatamente. pluvial e esgoto sanitário na mesma tubulação. Na mesma Uma boa tubulação. técnica manda botar duas tubulações paralelas. Esse interceptor que tem aqui na Zona Sul tem 5 metros de diâmetro, é oval, tem 5,5 metros de altura e 5 metros de diâmetro, não é 30 centímetros, não. Passa 2 caminhões lá dentro, se for preciso. Você tem uma ideia. Para coletar todo o esgoto. Aí eu pergunto, está dando vazão? Ainda já não dá mais. Já não dá mais, porque mesmo com essa área grande de volume de captação, não está dando mais. Primeiro, com o aumento da população. Sai, só constrói espigões, joga tudo aquilo na tubulação da rua já existente, antiga, que não tem solução, né? Temos que ter Essa privatização da SEDAI tinha que levar em conta um projeto global nesse sentido. E, na época do Lacerda, para resolver essa parada, tá vendo? Ele criou uma superintendência que se chamava SUSAN, que foi quem dirigiu essas obras de saneamento, esses túneis, essas vias, tudo isso foi SUSAN na época, tá vendo? Acima das secretarias municipais, estaduais, sei lá, na época. Bem, chega, não vou falar mais nada. Não. Eu gosto quando há interação, sabe? A interatividade é muito bom, porque aí eu aprendo mais, né? Eu aprendo mais. Companheira, fazer perguntas? Sim, tem o companheiro Luiz Eduardo, ele é presidente da Comissão Distrital de Meio Ambiente do nosso distrito, agora no atual período do governador Cláudio, desculpe. E ele é do Rotary Club dos Campos Urupema. Pode abrir seu microfone, Luiz Eduardo. Obrigado, Cléo. Boa noite a todos, companheiros. Parabéns pela palestra, doutora Seni. Eu quero jogar só um pouquinho mais de gasolina no incêndio. Pode botar. E comentar algo que aconteceu essa semana. E eu não sei se vocês aí embaixo já estão sabendo. Eu estou aqui em cima, mas eu sou daí. Embora eu esteja aqui já há mais de 40 anos. Né? A senhora falou, ainda que en passant, e é bom que fique claro, quer dizer, o Guandu
ele era um riozinho, ele virou um riozão por conta da obra de engenharia. Sim, mas ele não tem pois é. condições de suportar, como ele era, a quantidade de água que hoje Com ele certeza. suporta para nutrir Com tudo. certeza. Todo o Rio de Janeiro, todo o Grande Rio. Né? E isso também só foi possível por causa da transposição em 53, pegando lá em Santa Cecília a água do Paraíba, passando para o Rio Piraí, que passou a correr ao contrário, para formar a represa do Ribeirão das Lajes. E depois, sim, cair para chegar no Guandu. Bom, então a água que chega para... Vou colocar nós, embora eu esteja do lado de cá, porque volto a dizer, eu nasci aí, e não teria nascido se a transposição não tivesse acontecido, que não teria água no Rio de Janeiro. Né? Para a água chegar para nós aí, é preciso que tenha água no Paraíba. Porque a água, o Guandu é o Paraíba com outro nome. Porque a água que tem dentro dele vem do Paraíba. É isso, a gente precisa ter isso na cabeça. Gente. A transposição Exatamente. é 60%. Exato. A transposição é 1/3. Na verdade, é 66%. Pois é. Eu falo assim em números exatos, né? 60%. Chegou a ser 160 metros por segundo, hoje está 120. E aí, quando veio em 2015, é isso que eu quero falar, e é o problema que aconteceu essa semana. Essa é atualíssimo, não sei se já chegou para vocês aí embaixo. Em 2015, foi feita a transposição também para São Paulo, do Jaguari com Atibainha, tá? Para levar água para a capital, um acordo, né? Que foi coordenado nada mais, nada menos do que pelos STF, junto com os estados interessados, ou seja, Rio, São Paulo e Minas, e passou aí água para São Paulo pelo sistema Cantareira. Pois é. Essa água estava dimensionada inicialmente em 5% do total produzido daquilo que saía da represa de Paraíba. Pois é. No início desse mês, setembro, a água do acordo da transposição já havia acabado. Já haviam sido distribuídos 160 bilhões de litros d'água esse ano. E agora o governo de São Paulo, isso é dado de uma matéria que a Globo News, inclusive, publicou aí, fez um vídeo, inclusive, se quiser, eu ponho o vídeo aí, tem para mostrar. Eles estão pedindo mais 60 bilhões de litros, porque senão não vai aguentar, porque o nível da represa, que ano passado, na mesma data, 17 de setembro, estava em 44%, hoje já está em 33%. Hoje não, no dia 17. Tudo data do dia 17. Não, já baixou, já está abaixo disso. Está abaixo disso. E vejam bem, isso é atual, mas a perspectiva do... Aqui nós temos na região de Cachoeira Paulista o CPTEC, que hoje é um dos grandes, está entre os 5 maiores institutos meteorológicos do mundo. Tá? Pertence ao INPE. E fica aqui em Cachoeira Paulista. Já está prevendo que, para o ano que vem, nós não vamos ver a crise esse ano. Ela vai estourar a partir de setembro do ano que vem, que o nível vai ser muito menor. Quer dizer, hoje já não temos água. O presidente da Sabesp, que é a SEDAI aqui de São Paulo, para a gente entender, tá certo? Já está pedindo mais 60 bilhões de litros d'água, porque está preocupado com a Grande São Paulo e a Grande Campinas, porque essa transposição lá do Jaguari, ela manda água para São Paulo e para Campinas, que são duas grandes regiões, as duas maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Mas eles esquecem que, no meio do caminho, temos nós, aqui, a região metropolitana do Vale do Paraíba, que é a terceira do estado, e aí embaixo tem a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda do país, e que também depende dessa água. E se a gente vai mandar mais água para São Paulo, vai faltar água para quem está no meio do caminho. É pura matemática. É lógico. Se eu tirar de um lugar, vai faltar. É matemática pura.
Pois é, e ninguém está falando nada em relação a isso. Olha Aí só. ele, inclusive, eu anotei o que o cara disse, é o presidente da Sabesp, o senhor Benedito Braga. Isso não vai interferir na segurança hídrica das duas maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Não vai mesmo, mas vai interferir na segurança hídrica da região metropolitana do Rio de Janeiro e da região metropolitana do Vale do Paraíba, sim. Isso ele não falou, não interessa para ele. E outra coisa que ele disse, que isso é um problema temporário. Não é. Porque quando chegar em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, voltam as chuvas. Mas a gente está sabendo que essas chuvas não vão ser suficientes e que o ano que vem vai ser pior do que foi este ano. Então, notícia para vocês aí embaixo e para mim aqui no meio do caminho. Vai faltar água. Era isso que eu queria comentar. Olha só, no passado foi criada uma comissão de águas e engenharia sanitária, ainda lá na época do governo Roberto Silveira. E essa comissão se desfez, não existe mais, está na hora, já está atrasada para criar novas comissões, né, de água e de engenharia sanitária para começar a estudar isso, porque você veja bem, a gente, o Paraíba do Sul, ele já veio lá da união do Paraitinga com Paraibuna. Então, o que acontece? A coisa vai se afunilando, aí vão fazendo transposições, e a região acaba ficando, a região onde ele passa acaba ficando sem a água. E a situação está cada vez pior, né? E aí embaixo vai ser pior ainda, porque não vai chegar. Olha, gente, eu estudo muito sobre essa parte de águas, né? Porque eu começo a estudar e quando eu posso navegar, a parte navegável dos rios principais, quando dá para navegar, a gente navega, quando não dá, pega um helicópterozinho e sai voando, sobrevoando para ver. Gente, eu sempre estudei que o maior país do mundo com águas seria o Brasil e depois o Canadá. E hoje a gente vê o Brasil faltando água, né? A vida inteira, com a idade que eu estou, sempre, o Brasil nunca vai faltar água. Mas está se referindo até na Amazônia, né? A gente já vê trechos de secura ali, né? Então, é uma coisa importante que a gente deve preocupar. E eu acho que, como rotarianos, a gente pode começar a questionar e a perguntar e a tentar, como é que eu digo assim, pressionar, talvez, com tática, com bom trabalho, né? As próprias autoridades, mostrando que a gente vem, os técnicos mesmo que a gente tem dentro do Rotary, né? Nessa área, começar a mostrar um trabalho e pesquisar para ver até onde as autoridades podem ajudar, né? Companheira Cleonice, mais algum companheiro a fazer perguntas? Desculpe, eu não abri o meu som. O companheiro Haroldo Fonseca, nosso embaixador da amizade do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Haroldo, por gentileza, abra o seu microfone. Boa noite, presidente Francisco Wilson. Boa noite, companheiras, companheiros. Foi muito oportuno eu falar agora, fazer a minha pergunta à companheira Seni, a quem aproveito para parabenizar pela palestra. Tá? O companheiro Claudino e o companheiro Luiz Eduardo, que me anteciparam, né, foi muito propício esse momento, porque minha pergunta, Seni, é justamente essa que a companheira começou a falar agora no finalzinho da sua fala. Minha pergunta é a seguinte:
O Rotary Club, nós temos uma das áreas de enfoque é recurso hídrico e saneamento. Tá? Então, o que nós temos feito ou o que nós podemos fazer como Rotary, já que detectamos o problema, já que temos alguma alternativa, algumas sugestões para um projeto ou uma campanha distrital para ajudar, né? Eu não digo nem solucionar o problema, mas minimizar, e ajudar e apontar um caminho que nós né? podemos fazer. Exatamente. Pegar os técnicos que nós temos muita gente capacitada dentro dos clubes, né? Que poderia ser formado uma grande equipe com a coordenação de um, orientação de outro, né? Para poder começar a mostrar, através de um projeto, qual seria uma solução para ajudar nessa parte, né? As autoridades. Acho muito, muito louvável isso. Ok. Eu me proponho a fazer parte dessa comissão. Sim. E quando vamos começar? A hora que a turma achar que deve começar, eu estou dentro. Posso? A companheira será presidente. Distrital, Eduardo, ele é o coordenador distrital, Haroldo, de meio ambiente. Então, desde 2015, a gente está trabalhando no antigo Distrito 4.600, e agora não existe mais, agora nós somos o 4571, depois que houve a fusão com o 4570, todo mundo sabe disso. Sim. Mas no antigo 4.600, nós tínhamos um trabalho que vimos desenvolvendo numa comissão de saneamento e recursos hídricos, da qual fiz parte, junto com o companheiro Pasqualim, o companheiro Marco Aurélio, lá de... Pasqualim também de São José dos Campos, o Marco Aurélio lá de Três Rios, e outros. Bom, não vou lembrar, é melhor não falar o nome de todo mundo, que sempre vai faltar alguém, né? E a gente bolamos alguns seminários, a gente fez seminários quase que mensais durante 3 anos, sem parar. Foram mais de 60 palestras em todos os clubes, ou em quase todos, algumas cidades do antigo Distrito 4.600. Né? Nós repetimos até as palestras, levando essa informação de como estava, do que precisava e do que deveria ser feito. Né? Nós nos vinculamos eu já sempre fui ligado ao Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, aqui em São Paulo, desde que ele foi fundado em 94, e passei a participar pelo Rotary também, né? E conseguimos colocar gente também nos outros comitês. Bom, enfim, e o Rotary se envolveu um pouco mais nessa questão. A gente trabalhou junto com algumas prefeituras, orientando, e aqui tem vários órgãos mexendo com esse tipo de coisa. Mas a grande preocupação que eu vejo, ou mal ou bem, essa questão da poluição, a gente está trabalhando, as verbas dos recursos de FEIDRO e mesmo de pagamento pelo uso da água, que começou a surgir, né, depois de 2012, e que tem entrado algum dinheiro, etc. E tal. É pequeno, mas é alguma coisa. Agora, o grande problema é o seguinte: a transposição para o Rio de Janeiro ela foi feita em 53. Sim. E o Rio de Janeiro nunca pagou um centavo pela água que recebe do Paraíba, que a senhora mesmo disse que nasce em São Paulo, em Areias. Sim, claro. Então, veja como é que é o negócio. E quem mais usa a água da bacia é o Rio de Janeiro. Sim. E vocês aí embaixo, e eu me incluo também, já não teria nascido se não tivesse essa água, mas parece que a população não sabe, não quer saber, não falam. Não tem conhecimento. Se der zebra aqui em cima, vai faltar aí, porque a água não vai chegar. Como já não chegou em 2003, lá em Atafona, na Foz, lá, quando deu a baixada. Olha só. Então, veja bem, gente, a coisa é séria. Então, precisava que o poder político maior do Grande Rio, e não das cidades do Vale do Paraíba,
para o lado de cá, tanto paulista quanto fluminense, né, se envolvesse um pouco mais seriamente nessa questão. Né? A gente tem falado muito disso, tem publicado, agora até, inclusive, a gente aprovou em fevereiro desse ano, ainda no ano rotário passado, no simpósio de meio ambiente que a gente fez no distrito, uma carta pela bacia que os clubes devem ter recebido. Né? E vamos fazer um outro seminário em janeiro desse ano, vamos ter alguma coisa, nós vamos ver sobre isso também. Isso é importante. E tem que ter uma participação política da grande Rio de Janeiro, porque é quem mais depende da água. Deixa eu lhe falar. Eu digo dependência direta, é para o homem beber. Sim. Tá certo? Olha só, deixa eu Bom, só queria dar um recado. Pode falar. Olha só, o caso, por exemplo, vou me referir ao município de Nova Iguaçu, que é onde eu estou, onde eu nasci, onde eu me criei. O que ocorre? Nova Iguaçu vem produzindo água desde o Império e abastece esses municípios aqui da região, Belfort Roxo, São João, de Miriti. O que ocorre? Ela fornece isso tudo até na época lá que levava para o antigo estado da Guanabara, e ela também nunca recebeu um tostão. O ICM ecológico estadual final da conservação ambiental, se for cobrar isso, é uma dívida impagável. Impagável. Da mesma forma que o Rio de Janeiro deve a conservação ambiental do Paraíba. Antes, olha, eu já fiz esse cálculo, eu fiz esse estudo, foi em 2011, e aí era um volume assim absurdo. E aí eu, como funcionária da prefeitura daqui, eu sou engenheira civil concursada aqui da prefeitura, e o que ocorre? Eu levei o problema à prefeita na época e fizemos um estudo, um trabalho, e levamos ao governo do estado para que ele começasse a tentar pagar um pouco a dívida que era impagável. Agora, então, que a SEDAI foi vendida, né? Que era a grande administradora de tudo, agora que a gente nunca vai ver a cor de um centavinho dessa taxa que teria que ser paga, né? Porque, afinal de contas, está correndo dentro do solo, né? A mesma coisa que ocorre. Então, o que ocorre? Quando eu fui lá em como é que chama, gente? Em Areias, lá na bacia do... Na nascente do Paraíba. Aliás, a propósito... Aí era Paraitinga, que chamava lá. A propósito, que é o rio Paraitinga, que é onde tem as maiores nascentes, ficam a 1.800 metros de altitude. E, a propósito, dia 22 agora, é o início da primavera, todo mundo sabe, amanhã é o dia da árvore, dia 22 é o dia da primavera. Mas aqui em São Paulo tem uma lei estadual de 2005, é o Dia do Rio Paraíba do Sul. Aí, por que o Rio podia aprovar uma leizinha dessa aí para mexer um pouco mais com a coisa? É uma lei que não custa nada. Né? E no dia 23, aqui em São Paulo também tem uma lei estadual, que é o Dia das Nascentes do Paraíba, exatamente lá onde a senhora esteve, lá em Areias, né? Nas nascentes do Paraitinga. Olha só, eu sou recente dentro do Rotary, eu entrei em 2018, né? Mas logo assim, nos primeiros meses que eu entrei, no mês de março, em seguida, que a gente fala sobre as águas de março, né? E aí eu propus a presidente da época para fazer uma palestra sobre as águas do município. Aqui eu comecei a brigar muito com as águas do município. E aí a gente conseguiu, com esse estudo, a minha equipe era uma equipe muito boa, né? Inclusive estava nessa equipe, fazendo parte dessa equipe, o Marcelo Reis, que é nosso associado honorário, né? Estava o Edgar Martins. Então, uma equipe boa, e a gente conseguiu fazer esse trabalho todo e mostrar
dentro do INEA, o que Nova Iguaçu tinha de água e precisava. E nós conseguimos subir o ICMS ecológico naquela época, nós fizemos 5 vezes mais do que recebia, entendeu? E isso foi assim uma vitória muito grande. Depois eu saí, eu fui transferida desse setor, sabe como é que é funcionário público, sai daqui, vai dirigir outro setor, e eu não sei te dizer hoje como é que está esse repasse, né? Mas, da mesma forma que eu fiz esse estudo dentro do município, a gente tinha que fazer, né? Juntar uma equipe para fazer a parte de São Paulo junto com o Rio, já que agora nós estamos juntos, né? E dar uma continuidade. Como eu sou nova, né? Eu só tenho, de 2018, estou em 3 anos aqui, mas eu adoro o que eu faço, eu sou muito curiosa, eu não paro de estudar, entendeu? Estou sempre arrumando alguma coisa para me fazer, para me aprender, porque o que está aqui dentro, ninguém me rouba, né? Então, é o que eu gosto de fazer. E se essa equipe for formada, com certeza eu quero fazer parte dela. Que bom. Satisfeito, Luiz Eduardo? Vai? Satisfeito? Quem é o próximo companheiro a fazer pergunta, eu solicito que sejam mais rápidos, porque tem outros companheiros que queiram fazer perguntas, e eu estou percebendo aqui que os companheiros já estão indo embora, que a palestra seja da palestrante. Ok? Ok. Só falta agora o companheiro José Otávio. Pode falar, José Otávio. José Otávio. Eu tinha 3 pontos a abordar, mas em respeito ao pedido do Francisco Wilson, presidente, eu vou fazer um ponto só. Eu acho que é uma falácia esse argumento de que nós nos servimos da água do Paraíba sem pagar nada. Eu acho que aí existem 2 problemas. O primeiro problema é que nós temos um custo enorme com o saneamento de uma água que vem absolutamente poluída. Sim. Todos os municípios paulistas e fluminenses que margeiam o Rio Paraíba despejam o esgoto in natura. 90%, 90%. 90%, que seja. Então, ao invés de nós ficarmos assim, criando, e eu me dirijo ao companheiro Luiz Eduardo também, em vez de nós ficarmos aqui imaginando esse tipo de olhar, vamos pensar, vamos o Rotary fazer pressão, a área de meio ambiente fazer pressão, para que seja criada uma comissão interestadual. Sim. O problema é muito grave, o problema tem que ser visto sob todos os ângulos de todos os estados. E não é aquela visão egoísta da Sabesp que diz, não, nós temos que botar água aqui para São Paulo. Se continuar com esse negócio, não vai haver diluente para o esgoto do Rio Paraíba. E aí a situação vai ficar, sem entrar em detalhe. Obrigado, presidente. Desculpe se me criei um ponto de polêmica. Assim, ao final exatamente isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adorei todo esse questionamento, esse bate-papo, porque muita coisa a gente aprende. A troca de experiência é muito importante no dia a dia da gente, né? E eu achei ótimo. Muito obrigada por me ouvirem e conversarem comigo. Presidente. Companheira Seni, agradeço a você mais uma vez pela brilhante palestra. E agora eu solicito a companheira Patrícia Leal, que vai lhe expor e combinar a entrega do seu certificado de agradecimento. Tá, companheira? Muito obrigada. Companheiros, eu vou pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento do companheiro Gustavo, do Rotary Clube Rio de Janeiro. Agradeço a presença dos companheiros rotarianos, visitantes demais, convidados. Desejo uma excelente semana a todos
e solicito aplausos à bandeira e declaro encerrada a 11ª reunião ordinária virtual do atual período. Boa noite. Boa noite.